Olá! Você já ouviu alguém comentar que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é uma igreja machista ou que discrimina contra as mulheres de alguma forma? Você sabia que as mulheres podem exercer a autoridade do sacerdócio e ministrar ordenanças hoje? Ou que elas já foram autorizadas a ministrar e dar bênçãos de saúde aos enfermos através da imposição das mãos? Estas e outras questões são explicadas em um conjunto de textos que vêm sido publicados pela Igreja desde 2013 em seu website. O Elder Ballard disse que os professores da Igreja deveriam conhecer esses textos com a palma de suas mãos. Se você não é familiarizado com esses textos, não sabe onde encontrá-los, eu coloquei links na descrição desse vídeo que vão ajudá-lo a encontrá-los. Meu nome é Marcelo Ribeiro e você está assistindo agora o canal Mormonismo Sem Censura, que tem como objetivo falar abertamente sobre tópicos relacionados à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, para que tanto membros como demais pessoas interessadas possam ter um melhor entendimento sobre a sua história, doutrina e práticas. No episódio de hoje, estarei lendo o texto Ensinamentos de Joseph Smith sobre o sacerdócio, templo e as mulheres, que se refere às perguntas que eu fiz no início desse vídeo. Se você gostar da leitura, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e deixar seu comentário. Não se esqueça, contudo, que sem censura não quer dizer sem respeito. Por isso, comentários desrespeitosos e ofensivos serão sumariamente apagados. Espero sinceramente que você aprenda algo novo hoje com essa leitura. Para maiores informações, não esqueça de dar uma olhada nas notas de rodapé no texto original na página da Igreja. Um forte abraço e até a próxima. Ensinamentos de Joseph Smith sobre o sacerdócio, o templo e as mulheres. Os homens e as mulheres desfrutam de muitas oportunidades de serviço em a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, tanto nas congregações locais quanto no âmbito mundial da Igreja. Entre outras coisas, as mulheres da Igreja discursam nas reuniões de domingo e na Conferência Geral da Igreja, servem missão de proselitismo de tempo integral, realizam ordenanças sagradas e oficiam nelas nos templos da Igreja, e lideram as organizações que auxiliam famílias e servem outras mulheres, moças e crianças. Participam dos conselhos do sacerdócio a nível local e geral. Mulheres profissionalmente treinadas ensinam a história e a teologia da Igreja em universidades e nos programas educacionais para jovens da Igreja. No entanto, questões sobre o papel das mulheres na Igreja surgiram porque somente os homens são ordenados ao ofício do sacerdócio. Este texto fornece um contexto histórico relevante para perguntas importantes sobre esse assunto e explica os ensinamentos de Joseph Smith sobre as mulheres e a autoridade do sacerdócio. A restauração da autoridade do sacerdócio por meio do profeta Joseph Smith é uma doutrina fundamental de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. No início de seu ministério, Joseph Smith recebeu a autoridade do sacerdócio de mensageiros celestiais. Usando essa autoridade, ele organizou a Igreja, conferiu o sacerdócio a outros homens e os ordenou a ofícios do sacerdócio. Com essa mesma autoridade, Joseph Smith organizou a Sociedade de Socorro como parte da estrutura da Igreja, que definiu e autorizou formalmente um aspecto importante do ministério das mulheres. Tudo isso foi feito para preparar os santos para participar das ordenanças do templo, que foram introduzidas logo após a organização da Sociedade de Socorro. Quando Joseph Smith morreu, a visão reveladora que ele havia recebido estava firmemente alicerçada. Homens e mulheres poderiam receber e ministrar as ordenanças sagradas do sacerdócio nos templos sagrados, que os ajudariam a se preparar para estar um dia na presença de Deus. O entendimento dos primeiros santos dos últimos dias sobre o sacerdócio. A restauração da autoridade do sacerdócio aconteceu numa época de intensa agitação religiosa nos Estados Unidos. Essa animosidade aconteceu em parte por dúvidas sobre a autoridade divina, quem a tinha, como era obtida e se ela era necessária. No início do século XIX, a maioria dos cristãos acreditava que a autoridade para agir em nome de Deus havia permanecido na terra, desde a época do ministério mortal de Jesus. Joseph Smith ensinou que o sacerdócio de Cristo foi perdido após a morte dos apóstolos antigos e tinha sido recentemente restaurado por meio do ministério de anjos. Mesmo assim, muitos santos dos últimos dias já compreendiam o conceito do sacerdócio dentro da perspectiva típica daquela época. Nos Estados Unidos, da década de 1830, a palavra sacerdócio era definida como o ofício ou característica de um sacerdote e a ordem de homens designados para os ofícios sagrados, identificando o sacerdócio como ofício religioso
e os homens que o portavam. Os primeiros santos dos últimos dias, igualmente, pensavam que o sacerdócio era a ordenação ao ofício eclesiástico e a autoridade para pregar o evangelho e realizar os ritos religiosos. Como na maioria das outras denominações cristãs daquela época, apenas os homens santos dos últimos dias portavam ofícios do sacerdócio, serviam formalmente uma missão de proselitismo e realizavam ordenanças, tais como o batismo e a bênção do sacramento na ceia do Senhor. Diferentemente dos líderes das outras igrejas, os santos dos últimos dias entendiam a ordenação ao sacerdócio de modo mais amplo, para todos os leigos, conforme ordenado por revelação. Ao longo do tempo, uma extensa estrutura de ofícios do sacerdócio e de quórums foi estabelecida. Desde o início da Igreja restaurada, esta estrutura era governada por meio de revelação, sob a direção dos líderes do sacerdócio que portavam as chaves. As chaves do sacerdócio de Melquisedeque, dada por intermédio de mensageiros divinos a Joseph Smith e mais tarde a outras pessoas, conferiram o direito de presidência, o direito para ministrar em assuntos espirituais e o direito de oficiar em todos os ofícios da Igreja. A compreensão dos santos dos últimos dias sobre a natureza e as chaves do sacerdócio foi obtida como resultado das revelações recebidas por Joseph Smith. Uma revelação de 1832 ensinou que o sacerdócio maior, ou de Melquisedeque, continha a chave do conhecimento de Deus e que nas ordenanças do sacerdócio manifesta-se o poder da divindade. Joseph Smith recebeu o encargo, assim como Moisés, de santificar seu povo para que contemplassem a face de Deus. Em 1836, mensageiros angelicais comissionaram as chaves do sacerdócio a Joseph Smith, as quais permitiriam aos membros da Igreja receber as ordenanças do templo. Em uma revelação de 1841, o Senhor ordenou aos santos que construíssem um templo em Nauvoo, Illinois, onde ele revelaria a seu povo todas as coisas relativas a esta casa e a seu sacerdócio. As ordenanças máximas do sacerdócio seriam realizadas no templo e ajudariam a preparar os homens e as mulheres para entrarem na presença de Deus. Nos primeiros anos da Igreja, as mulheres da Igreja, como as mulheres em outros lugares, participavam ativamente de sua nova comunidade religiosa. Elas ratificaram as decisões, votando nas conferências, criavam e forneciam mobília para o templo, adoravam igualmente ao lado dos homens, nas reuniões e nos coros, compartilhavam o evangelho com vizinhos e familiares, cediam suas casas para reuniões e exerciam dons espirituais, em particular e em público. Antigas revelações autorizavam as mulheres a explicar as Escrituras e exortar a Igreja. Entretanto, como a maioria dos outros cristãos daquela época, no início da Igreja, os santos dos últimos dias restringiram a pregação pública e as posições de liderança aos homens. Joseph Smith e a Sociedade de Socorro de Nauvoo. Revelações posteriores em Nauvoo deram às mulheres novas oportunidades de participar na Igreja e aumentarem a compreensão dos santos dos últimos dias sobre o relacionamento eterno entre homens e mulheres. A organização da Sociedade de Socorro Feminina em Nauvoo, em 17 de março de 1842, foi um marco significativo nessa evolução. Desejosas de fornecer apoio caridoso aos homens que trabalhavam para construir o templo, um grupo de mulheres mórmons planejou formar uma sociedade benevolente, seguindo uma prática popular daquela época. Quando elas apresentaram seu plano a Joseph Smith, ele sentiu-se inspirado a fazer mais do que tinha sido feito por outras sociedades benevolentes. Sarah Granger Kimball, que foi uma das fundadoras da Sociedade de Socorro, declarou algum tempo depois que o profeta havia dito que tinha algo melhor para elas e que iria organizar as mulheres na ordem do sacerdócio segundo o padrão da Igreja. As mulheres chamaram a nova organização de Sociedade de Socorro. Era uma organização diferente das sociedades femininas da época, porque foi estabelecida por um profeta, que agiu com a autoridade do sacerdócio para conceder autoridade, responsabilidades sagradas e posições oficiais às mulheres, dentro da estrutura da Igreja e não fora dela. As mulheres foram organizadas, como o apóstolo John Taylor comentou na reunião da organização, de acordo com a lei do céu. Joseph Smith encarregou as mulheres de socorrer os pobres e salvar almas. Ele disse que a escolha de sua esposa Emma Hale Smith para servir como presidente da Sociedade de Socorro cumpria uma profecia revelada a ela 12 anos antes, na qual ela foi chamada uma mulher eleita. Ele também declarou à sociedade: "Agora passo a chave a vocês, em nome de Deus,
e esta sociedade se regozijará, e conhecimento e inteligência fluirão daqui por diante. Sarah Kingsley Cleveland, conselheira de Emma Smith, expressou o sentimento das mulheres por terem recebido autorização divina quando disse: "Temos o propósito de agir em nome do Senhor." Emma Smith convocou cada membro da sociedade a ser ambiciosa para fazer o bem, declarando que juntas fariam algo extraordinário. Ela esperava oportunidades extraordinárias e chamados urgentes. E aqui terminamos a primeira metade da leitura do texto. Para mais informações sobre como Joseph ordenava e concedia chaves às mulheres e também como lhes permitiu participar de bênçãos de enfermos através da imposição de mãos, não perca a segunda metade. Basta clicar no ícone no canto superior direito da tela e você terá direto acesso a ela. Um abraço e até a próxima!